Hoje nós queremos tratar sobre Jesus, o refúgio do seu povo. E eu estou tentando a cada encontro usar um tema positivo, um tema gostoso, doce, para falar de coisas grandiosas e preocupantes. Vou falar sobre angústia hoje. Mas eu não quero focalizar na angústia. Eu quero focalizar num Deus que é o meu refúgio. E eu quero que Ele seja o seu refúgio também. Por isso eu vou abrir lendo o Salmo 46. E eu quero que você encontre aí o Salmo 46. E nós vamos ler esse trechinho curtinho da palavra de Deus. Antes de ler, incline sua cabeça, por favor, querido Deus, Pai. Ao estudarmos o Teu livro agora, pedimos a unção do Teu Espírito, o batismo do Espírito Santo. Que sejamos todos lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E que a mensagem, pelo Teu Espírito, encontre um lugar na nossa vida, mente e coração. Que seja para a Tua glória e para a nossa salvação. Em nome de Jesus, amém. O Salmo 46 começa assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Poderia dizer, socorro bem presente nas angústias, que é mais ou menos a mesma coisa. O verso 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Se Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, nós não precisamos temer. É isso que o salmista está nos ensinando. Não sei se você já parou para pensar, mas eu acho que já, não é, pastor Saul? Nós vivemos debaixo assim de um turbilhão de tragédias. E às vezes uma tragédia nem terminou e a outra já começou, quando não existem várias conjuntamente, espalhadas pelo planeta. Nós vivemos em angústia. O mundo está angustiado. Os religiosos estão angustiados, os governantes estão angustiados. Parece que nós chegamos naquele pico culminante onde a Bíblia diz assim: e na terra a angústia entre as nações. A angústia chegou, irmãos. Agora, isso não é algo só dos nossos dias. A angústia existe desde que o ser humano se desviou da orientação de Deus. Por exemplo, você acha que foi fácil para Adão e Eva deixarem o jardim do Éden? Cara, hoje a gente tem que morar mal, você e eu moramos bem, mas a grande maioria dos habitantes do planeta, a grande maioria mora mal. Sem segurança, sem conforto, sem tudo o que é necessário para a gente ser minimamente feliz. Pensa no jardim do Éden. Eles tinham tudo o que a gente pensa minimamente, eles tinham maximamente, para serem felizes, tudo. E um dia, um belo dia, eles têm que sair pelo portão, olham para trás, observam um anjo lá com uma espada, não podem entrar mais. Você acha que foi fácil? Eu não sei o que é se tornar pobre sendo rico. Eu acho que deve ser muito difícil para uma pessoa que viveu assim regaladamente e de repente se tornar pobre e perder tudo. Deve ser difícil demais. Há um trechinho de um livro escrito por Ellen Goldwhite que eu reputo tão inspirada quanto os que escreveram esses textos que nós acabamos de ler aqui. E ela diz num livro especial que quando Adão e Eva viram as primeiras folhas e flores murcharem e caírem, eles choraram mais amargamente do que nós choramos quando perdemos um familiar. Porque eles não conheciam isto. Foi um sofrimento. A angústia parece que está incrustada no nosso DNA, no nosso gene. Onde a gente vai é angústia, tanto que a maioria das crianças nasce chorando. A maioria. É angústia. Ao nascer.
Deus falou para a mãe, para a mulher: entre dores darás à luz filhos. Angústia. A angústia vem acompanhando a raça humana. Por exemplo, vou citar algumas poucas. Nos dias de Esther, houve um período de angústia terrível. O livro histórico de Esther conta uma história brilhante. Já naquele tempo tinha gente má. Naquele tempo já tinha um tal de Amã. E eu preciso me cuidar aqui para não falar o nome de alguns indivíduos por aí, né? Vocês tiveram vontade que eu falasse, não tiveram? Tiveram. E não me apertem, porque senão eu solto. O Amã fez uma confusão. As pessoas que fazem confusão, elas não são de Deus, elas são do diabo. Não faça confusão, porque as pessoas de Deus são aquelas que trazem solução. O Amã criou uma confusão tão grande que Assuero publicou um decreto para matar uma nação inteira, todo um povo. Ele era rei sobre 127 províncias da Medo-Pérsia. Em todas as províncias, quem fosse daquele povo tinha que morrer. Imaginem o sofrimento daquele povo. Às vezes nós estamos equivocados quando pensamos que, por sermos cristãos, não passamos por aflições. Seria bom você saber que algumas das aflições, elas existem só para os cristãos. Há algumas que são para todos, há algumas que são só para os ímpios, e há outras que são só para os cristãos. O Senhor Jesus, quando aqui andou, ele deixou um recado. E é um recado que tem assim, como se fosse uma moeda, dois lados, duas vertentes. Está em João 16:33, é um recado de Jesus. Ele falou assim: olha aqui, no mundo tereis aflições. Esse é um lado da moeda. Todo mundo tem aflição. Ninguém passa por essa vida aqui sem passar por aflição. Não tem jeito. Esse é o mundo da aflição. Mas aí o outro lado da moeda, Jesus falou assim: mas não é só isso. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu posso ficar olhando para o primeiro lado da moeda, das aflições. Mas eu não gosto de ficar olhando para as aflições. E se você quiser saber, é muito mais inteligente não ficar olhando para o lado das aflições. Porque normalmente o que nós ficamos olhando, nós supervalorizamos. E essas coisas acabam tomando um vulto maior do que normalmente elas têm. E eu gosto de olhar o lado bom da moeda. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eu fico com isso. Mas você não tem aflições? Eu tenho, mas eu tenho um lado da moeda que me diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Moisés falou: Senhor, me ensina a contar os meus dias. Você pode contar os seus dias do jeito que quiser. Você pode contar os seus dias só contando coisas ruins. E é possível, porque elas são demais. É só você ligar a televisão em certos canais, você vai descobrir que é só coisa ruim. E a impressão que se tem é que as coisas ruins de ontem, elas se tornaram piores hoje. E certamente serão piores ainda amanhã. Mas não é muito bom para o cristão ficar contando os dias pelas coisas ruins, pelas coisas tristes. É melhor ficar contando os dias pelas coisas felizes. Ensina-nos a contar os nossos dias, tem que ter a sabedoria de Deus. Todos nós temos alegrias na vida. Nós não temos só tristezas e aflições e tribulações. Nós temos alegrias também. Não pense que cristão não tem tristeza, tem. Mas o cristão tem esse lado aqui: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus pregou vários sermões. Nós poderíamos destacar pelo menos 4 sermões importantes que ele pregou. Ele abriu com o sermão das bem-aventuranças, sermão especial, sermão da montanha, e fechou com o sermão profético. E no sermão profético ele falou de angústia.
Porque o sermão profético, ele está relacionado com as coisas escatológicas, com coisas que aconteceriam depois de Jesus. Ele falou, por exemplo, nesse sermão sobre a destruição de Jerusalém. E cada dia que eu estudo a Bíblia, eu fico mais impressionado. Por isso eu posso falar para você o seguinte: leia tudo que você quiser e puder, mas pelo amor do Senhor Jesus, não deixe de estudar a Bíblia, porque a vida eterna está aqui. A vida eterna não está em Shakespeare. A vida eterna não está nos livros de autoajuda. A vida eterna está no livro que mostra a ajuda que vem do alto. É a palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E o Senhor Jesus explicou com clareza assim, ele falou: olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Quando Jerusalém estiver sitiada, fujam, deem um jeito de fugir. Aí eu fico raciocinando assim, né? Como é que eu vou fugir de uma cidade sitiada? Parece que Jesus falou uma bobagem, mas Deus não erra. Quando você estuda a história, no ano de 68, Céstio fez o primeiro cerco sobre Jerusalém. Estava tudo mais ou menos caminhando para o fechamento de tudo, mas sem nenhuma razão aparente, ele fugiu, ele retirou o cerco, que foi retomado depois pelo general Tito, e aí aconteceu aquela tragédia no ano 70. Agora, soma isso da história com aquilo que Jesus falou, ali pelos anos 30, mais ou menos: quando Jerusalém estiver sitiada, fujam. Porque o Senhor sabe todas as coisas, e Ele sabe tudo da sua vida e da minha vida. Eu disse outro dia para uns meninos mais novos do que eu, que às vezes a gente fica ansioso por certas coisas. Serve para vocês, meninos. As coisas acontecem no tempo de Deus. Elas não acontecem no tempo que nós queremos, elas acontecem no tempo de Deus. Não precisa ficar ansioso, trabalhe, seja honesto, seja fiel, que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. E eu queria muito que Jesus já tivesse vindo, eu não queria ter perdido meu pai, minha mãe, não queria passar por essa aflição, mas Ele não veio, porque as coisas de Deus, elas não são do meu jeito, são do jeito de Deus. Confie em Deus, não precisa ficar nervoso, tenso, ansioso. O Senhor Jesus disse: círculo fechado, fujam. O círculo se abriu, o cerco se abriu e os cristãos fugiram. E quando o cerco foi retomado, a tragédia foi enorme. Há pensamentos escritos de que os filhos roubavam a comida da boca dos pais. Eu nem vou falar o que as mães faziam com os filhos, para você não ter um mal-estar. Mas você vai querer que eu fale, não vai? Vai. Mães piedosas chegaram a cozer os próprios filhos para servirem de alimento. Angústia, gente. Não é só você que passa por angústia. O segredo e a beleza é quando você passa pela angústia, você continuar com fé. Nós somos muito triunfalistas, nós só contamos histórias que terminam bem, parece novela. Nós não gostamos de contar histórias que não terminam bem. Já perceberam ou não? Vocês pregadores, não é assim que a gente faz? Hoje eu vou contar uma história de sofrimento, mas de pessoas que perseveraram e que Deus abençoou. Persevere na hora da aflição. Deus tem bênçãos. Você acha que Deus tem bênçãos só na hora da alegria, do prazer? Não. Deus tem bênçãos também na aflição. E há certas coisas que nós jamais aprenderíamos se nós não tivéssemos aflição. Se nós não passássemos por algum sofrimento. E eu não estou dizendo jamais. Portanto, não saia por aí dizendo que eu disse que Deus é que manda a aflição. Eu não disse isso. O que eu disse foi que há algumas coisas que jamais aprenderíamos se não passássemos pela aflição. Deus não manda nada de ruim. Tudo que tem de ruim nesse mundo, não foi Deus que mandou.
é o resultado da transgressão, direto ou indireto. Nesse mesmo sermão que Jesus pregou, ele falou de uma outra angústia terrível, que aconteceria não próximo dos seus dias, mas que aconteceria num período bem longo, que a gente conhece como Idade Média. Uma perseguição horrível, onde pessoas foram queimadas. Eu me lembro de um que, ao ser queimado, a história diz que o carrasco veio colocar fogo por trás. E ele falou: amigo, não precisa vir por trás não, pode vir pela frente, porque se eu tivesse medo eu não estaria aqui. O outro morreu cantando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os huguenotes, os albingenses, o massacre de São Bartolomeu, onde mais de 100 mil foram mortos numa noite, covardemente, angústia. Bom, pastor, mas isso aí tudo já ficou para trás, mas tem para você e para mim também. Eu vou lhe falar. Agora, nesses dias finais, nos nossos dias, a Bíblia fala de pelo menos 3 angústias. 3. Ela fala de um pequeno tempo de angústia, ela fala da angústia qual nunca houve, e ela fala da angústia de Jacó. E eu vou tentar delinear assim, com muita rapidez, um pouquinho de cada uma delas para você. Deguste devagar, com calma, porque Deus tem bênçãos, e tenha coragem, porque Deus está conosco. Acabamos de ler aqui que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Vamos enfrentar com tranquilidade, porque o Senhor nosso Deus está do nosso lado. Diga aleluia, diga amém, diga louvado seja Deus. Pequeno tempo de angústia. O Apocalipse fala de alguns poderes, capítulo 13. 2 poderes se juntando para atrapalharem a vida dos cristãos. Esses poderes, conjuntamente, eles vão publicar leis que vão ferir o nosso sistema de adoração a Deus, o nosso dia de adoração a Deus. E quem não obedecer, segundo a palavra, não poderá comprar e nem vender. Imaginem vocês. Eu digo quase sempre que eu não gosto de dinheiro. E eu não gosto mesmo. Eu gosto é de gastar o dinheiro. E você também acha que gosta disso aí. Não é que você ama o dinheiro, né? Pega o dinheiro assim e fala, eu te amo. Não, não é isso. A gente gosta de usar o dinheiro, né? Mas um dia, quem gosta de dinheiro ou gosta de gastar o dinheiro, não vai poder gastar o dinheiro. Nós seremos proibidos de comprar e vender. Tudo por causa do sábado. Tudo. Que será a pedra de toque no final da história. Por isso o Senhor usou o verbo lembra-te. Primeiro porque o povo tinha esquecido lá no Egito. E depois porque lá no final nós vamos ter que nos lembrar. Porque o mundo vai tentar destruir esse conhecimento da nossa mente. Por leis. Imagine você. Eu falei outro dia de uma BMW, lembra? E vou repetir, não é para comprar, tá? Camarada trabalha a vida inteira, compra um carro. Vai chegar um dia que alguém vai pegar o carrinho dele, cheio de etanol ou de gasolina, aquela aditivada, power, e vai falar, tchau, agora é meu. Você acha que vai ser legal isso para a gente? As nossas instituições, as nossas igrejas, aproveite o conforto aqui, tá? Um dia desses isso aqui não será mais nosso. Eu não estou querendo que aconteça hoje. Mas se eu quero que Jesus venha logo, tem que acontecer logo. Dá para entender ou não? Claro que alguns de vocês não querem que Jesus venha logo, estão muito bem. Não, querem, é claro que querem. Digam amém. Amém. Diga, nós queremos que Jesus venha. Nós queremos que Jesus venha. Esse é o nosso ideal, o nosso pensamento, é o desejo do nosso coração, amados. Mas um dia nós vamos perder as nossas coisas. Não sei o que é que nós vamos perder primeiro, mas nós vamos perder. Então se preparem.
haverá muita angústia, teremos que deixar as coisas, as cidades. Mas esse ainda é um pequeno tempo de angústia, que acontece um pouquinho antes, mais ou menos, quando as pragas devem começar a cair. Viu, Jura? Estávamos falando sobre isso outro dia, né? Porque quando as pragas caírem, haverá uma outra angústia, mas aí não é para o povo de Deus, aí é para os ímpios. Porque pelo fato de perseguirem o povo de Deus, Deus vai contra-atacar. Você acha que você vai ser defendido? Tem um menino aqui da nossa igreja que toda vez eu estou saindo aí e ele fala assim, ó, quem faz a segurança do pastor Estino é a Rota, o FBI. Vocês já devem ter visto ele por aí. Meu amigo querido, ontem ele ganhou um CD do quarteto Arautos do Rei 7.5 e foi lá pedir o autógrafo, não foi? Bem, a nossa segurança é o Senhor Jesus. A nossa arma é a palavra, está escrito. O Senhor é a nossa força, a nossa fortaleza. Glória a Deus por isso, irmãos. Mas os ímpios serão atacados pelo Senhor do universo e serão atacados pelas pragas. E eles vão ficar mais irados ainda. E alguns vão correr atrás da Bíblia. Não vão achar a Bíblia. Vão pedir ajuda. A porta da graça estará fechada. Não tem mais ajuda. E eu fico pensando às vezes, no meio de uma multidão de ímpios, sofrendo as pragas, alguns que foram fiéis e guardaram o sábado por pouco tempo, por muito tempo, sei lá, mas que abandonaram as fileiras do Senhor, se revoltaram por causa de um ancião, de um pastor, de uma comissão, ou sei lá, não tem ancião, não tem pastor, não tem comissão que tenha o direito de fazer você sair da igreja. Se você sair é problema seu. Se o pastor não presta, o supremo pastor presta. Se o ancião não presta, Jesus presta. Não olha para o ancião, para o pastor, para a comissão, para os outros. Olha para Jesus, Ele que é o nosso modelo. Não saia da igreja por causa dos outros, porque o prejuízo é seu. Bom, o último período de angústia é o que nós chamamos de angústia de Jacó. Por quê? Depois do pequeno tempo de angústia, depois dessa grande angústia, qual nunca houve durante as 7 pragas, além do decreto contra o sábado, haverá também um decreto para matar. Para matar aqueles que não querem seguir os padrões do mundo. Por quê? O Satanás vai colocar na cabeça deles que a culpa de as pragas estarem caindo é porque tem um grupo que não quer se juntar. E aí esse grupo vai ser chamado de fundamentalista. Será que parece alguma coisa que a gente já vê por aí ou não? E vai sair um decreto de morte. Esse momento de angústia é chamado na Bíblia de a angústia de Jacó. Por que é a angústia de Jacó? Porque o Jacó vinha voltando das terras do seu sogro com uma família enorme. Ele tinha traído o irmão, enganado o irmão, mentido para todo mundo. E ele ia se encontrar agora com um irmão que vinha sobre ele com nada menos do que 400 homens de guerra. Que tal, Djalma? É bastante, né? A Bíblia diz que o Jacó lutou com um homem, mas depois diz que é com um anjo. Mas a gente descobre que foi com o próprio Deus. A noite inteira. Todos os que passarem pela angústia de Jacó vão sentir o que Jacó sentiu. Jacó sentia 2 coisas: medo de morrer, medo de que o seu irmão não o tivesse perdoado. Nós vamos sentir medo de morrer, mas o nosso maior medo não é de morrer. É de termos algum pecado não perdoado, porque se tivermos um pecado não perdoado, nós blasfemaremos o nome de Deus, envergonharemos o nome de Deus. É uma angústia terrível. Que remédio nós temos? A Bíblia tem. Quero que você leia comigo um trechinho da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem o poder de acalentar o nosso coração.
ela tem o poder de nos ajudar, de facilitar a nossa vida. Isaías, bem pertinho aí de onde estávamos. 33. Quer ver que promessa espetacular de Deus? 33, 15 e 16, não mais. O que anda em justiça. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor justiça nossa. Quem anda em justiça é quem anda com Jesus. O que anda em justiça e fala o que é reto. Ô gente, cristão pica-fumo vai sofrer, viu? O que despreza o ganho de opressão e o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os seus olhos para não ver o mal, este habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado e as suas águas serão certas. Aleluia! Quer mais? Não está bom? Eu sei que tem muita gente que tem medo de não estar preparado. Há duas coisas que nos incomodam bastante. Uma delas é o medo de não suportarmos as provações. Não é verdade? Será que eu vou suportar as provações? Que tipo de provações? Se você não for suportar as provações, eu vou ler um versinho aqui, um pedacinho assim que está num livro chamado Conselhos sobre Saúde, está na página 375. Deus conhece o nosso coração, pois Ele lê os segredos da alma. Ele sabe os que seriam capazes de suportar a aflição e a prova que sobre eles viria. Caso vivessem, conhece o fim desde o princípio. Muitos serão levados ao descanso, antes que a prova de fogo do tempo da tribulação venha sobre o nosso mundo. Deus conhece o seu coração. Se você é fiel, mas não tem a garra suficiente para suportar, Ele vai colocar você para dormir nos braços do Senhor, para não perder você. Pastor, mas e nós não vamos morrer? Primeiros Escritos, 283. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, o tal decreto de morte que eu falei, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar. Mas anjos de Deus, sob a forma de homens de guerra, combatiam por eles. Anjos de Deus protegerão os fiéis, e a espada dos ímpios se tornará em palha. Mesmo que as coisas não deem muito certo para você, não desista. Às vezes a vitória, ela está a apenas um passo. E faltando um passo, nós desistimos. Não desista. Olha, se eu não for suportar as aflições, Deus me leva para a cama antes. Ok? Eu não preciso ter medo de morrer, porque nessa ocasião, nessa tal ocasião, ninguém mais vai morrer. Sempre que Deus permitiu que algum filho seu morresse, foi para ser um benefício em favor de alguém. Quem que vai ser beneficiado com a morte de um santo quando tudo isso estiver acontecendo? Porta da graça fechada, ninguém mais vai se converter. Desculpe, eu ia falar que Deus não é burro, já falei, né? Deus é muito inteligente. Ele não vai deixar você morrer sem um significado. Pensou? Eu vou contar uma história de sofrimento hoje, para provar que mesmo no sofrimento nós podemos permanecer e Deus tem bênçãos. Uma menina nasceu numa família adventista, até os 18 anos ela esteve na igreja. Aos 18 anos, por alguma razão, saiu da igreja. Conheceu um dançarino,
Pé de valsa. Olha só, Lequim. Aos 18 anos, saiu da igreja, conheceu um dançarino, rapaz bom, católico. Começaram a namorar e se casaram. Só que um dia antes do casamento ele pegou hepatite. Então, a lua de mel aconteceu assim quase 6 meses depois. Tem que ter fé para casar assim, né? Sonho dessa jovem, agora senhora, como a grande maioria das mulheres, era ser mãe. E engravidou. Só que quando a bebê nasceu, com 9 meses completos, sofreu uma parada cardíaca e morreu. A mãe do moço achou que aquilo era uma macumba feita por uma ex-namorada do jovem casado. Aí foram parar numa mesa de espiritismo. Veja como as coisas são, né? Não deu certo. Deus cuidou. Aí foram para uma outra sessão chamada Mesa Branca. E segundo se entende, por ter ido a essa sessão de Mesa Branca, ela engravidou de novo. E todo mundo dizia que era um moleque, um bebê, um menino. Mas não era, era uma menina. E quando estava para nascer, com 9 meses, a bebê morreu no ventre. Que tal? Essa senhora, talvez pelo fato de não poder ser mãe ou coisa assim, sempre que via um bebê, passava mal. A ponto de um dia ser desenganada pelos médicos e passar como morta 2 dias numa UTI. De repente acorda na UTI e fala para o médico: onde eu estou? Está na UTI. Mas o que eu estou fazendo aqui? Você veio para cá 2 dias, estava morrendo. Foi o senhor que me curou? Não, foi aquele lá, apontando para cima, para Deus, né? Igual o Michel, né? Não deu certo. O marido começou a passar mal. Descobriu que estava com um problema no coração. Foi visitado por um pastor que é conhecido de muitos de vocês aqui, pastor Ézer Giroto. E esse senhor, com problema no coração, falou assim: já andei por tudo quanto é lugar aí, já que o senhor está vindo aqui estudando a Bíblia. A esposa tinha sido adventista e tudo. Se Deus for comigo e eu sair dessa situação, eu aceito. Fez a cirurgia, botou 2 pontes de safena, sarou. Passaram por toda essa aflição aí. Eu vou parar a história aqui. Aldo e Dina, venham aqui à frente. O casal é esse daí, ó. Eles trabalham aqui na nossa igreja há décadas. Se vocês quiserem receber com carinho, podem receber. Vamos deixar ela falar então, porque você vai chorar, né? Ele dançava bem mesmo, Dina? Fala a verdade. Pé de valsa. Pé de valsa mesmo? Pé de valsa. E ele ensinou você a dançar? Ele ensinou. E você dançava bem também? Eu dancei também, muito bem. Quer dizer que você perdeu 2 meninas. 2 meninas. E era triste para você então ver assim, criança e tudo? Terrível, eu não podia ver. Eu tinha bronquite, então me dava crises violentas, até eu ir parar no UTI, semi-óbito. Que coisa, hein? E mamãe orando, papai orando, os irmãos, todos orando, a igreja também orando. Mas Bom, Deus foi muito bom com a gente, me deu 2 filhos lindos, tem o Alessandro. Tem, Alessandro, ali. vem aqui, tá aí, a Thaís está aí também, não? Tá aí. E o Daniel, está aí? Está dormindo. Então deixa o Daniel dormindo. Bom, deve ter uma menina ali na barriga, um outro moleque, não sei. Tem. E se não sabiam, ficam sabendo, ela está grávida de novo.
Isso quer dizer que o Vaca está trabalhando, né, Vaca? A paçoquinha. É, vocês são muito bem-vindos aqui, viu? Podemos dizer que Deus tem um propósito para a nossa vida, mesmo quando nós estamos enfrentando as aflições? Com certeza, pastor. Vocês são testemunha disso? Somos. Quando ele foi batizado, eu fui rebatizada junto com ele, com o pastor Ezio Giroto. Foi muito bom. Agora estamos firmes na igreja, graças a Deus. Amém. Quando ele prometeu que ia me tirar da crise, eu prometi a ele que iria me dedicar a ele. Estou há 34 anos na tesouraria da igreja. Na tesouraria. E como 10 no ministério do ECC. E ficarei até o fim, até um dia que ele quiser. Deus é bom. Eu não sei por quê. Não sei todas as razões porque Ele permite que passemos por certas aflições. Algumas eu sei, mas não todas. Talvez a história de vocês, sendo contada aqui, transmitida, são milhares de views que a gente tem nas nossas páginas. Certamente está abençoando alguém. Com certeza. E deve estar abençoando alguém aqui também. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, viu? Obrigada, pastor. Por favor, pastor Robson, uma sacolinha para esse casal, uma sacolinha para esse casal aqui. Vão assistir os DVDs aí da Rebeca, os nossos, e o livro Rei dos Reis, que é o livro dessa semana aqui. Obrigado pela história, pelas bênçãos e pelo trabalho. Vocês são muito amados. Nós também os amamos. Obrigado, obrigado. Vocês querem vir me ajudar aqui? No meio de tanta crise, de tanta confusão, quando a gente entende que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, uma paz que vai muito além dessa vida aqui, ela inunda o coração. E se você quiser essa paz, esta paz está em Jesus. Eles vão cantar isso. Fale com o Senhor agora. Se Ele quiser que você passe pelas últimas aflições desta vida, peça-lhe que dê a você a força para resistir, para que você seja um vencedor, uma vencedora. Irmãos, com toda a sinceridade do coração, nós estamos a um passo, não mais do que um passo. É só um passo. Paz. Arautos do Rei. Podes falar de paz quando há guerras aqui, e ser feliz quando ódio por aí, seguindo pela estrada sem saber onde ir. Todos correm sem ver o céu. Apenas estenderes a mão, Muitos estão buscando essa paz em coisas que não têm valor.
Queria agradecer do fundo do coração a presença de vocês aqui todos esses dias e noites, mas dizer para vocês que amanhã estaremos recebendo o Arautos, formação atual, e estes arautos vão ficar aqui até amanhã e nós vamos tê-los cantando juntos. Então amanhã será muitíssimo especial. Se tivessem que perder um dia, uma noite, deveria ter sido essas que ficaram para trás. Amanhã não pode perder. Tá certo? Um beijo para vocês. Vocês são demais. Glória a Deus. Obrigado. Vamos orar. Senhor, obrigado porque esta noite foi uma noite muito especial. Homenagens, coisa linda. Eu quero entregar tudo isso nas tuas mãos como gratidão. Os cantos, a pregação da palavra, é para o teu louvor, meu Deus, para a tua adoração. Mas é também para preparar um povo, para muito em breve nos encontrarmos com o Rei dos Reis. Amém. Obrigado por todos os nossos convidados, nossos irmãos, nossas irmãs. Amanhã nós queremos estar aqui de volta. Queremos outra vez cantar as músicas de Sião e ouvir outra vez a tua voz na palavra. Amém. Ao nos despedirmos agora, suplicamos a tua bênção e o fazemos em nome de Jesus. Amém.